Bem, vamos começar o programa de hoje conversando com o pastor Samuel Câmara, líder da Assembleia de Deus em Belém. E a pauta principal são os 115 anos desta igreja no nosso país, já que começou justamente aqui na nossa cidade. Pastor, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo num momento tão simbólico para a igreja, que celebra os seus 115 anos. Agora, sábado, houve um grande movimento. Parabéns pelo monumento que o senhor conseguiu colocar lá na escadinha. Obrigado. Eu lembro que numa conversa passada aqui, o senhor chegou a dizer, poxa, a nossa igreja não tem uma praça na frente, Isso. alguma coisa dessa natureza. Mas o senhor deu um golaço, né? Colocou os 2 missionários suecos que vieram fundar a Assembleia de Deus justamente na escadinha. Bom, eu quero aí saudar todo mundo, te agradecer, porque você nunca esquece do nosso aniversário e abrindo chance aí, nos convida para estar aqui. E, logicamente, 115 anos se passaram e a Assembleia de Deus, ela é paraense, é belemense. Realmente faltava, é uma igreja secular, né? Conseguimos. E nós estamos aqui comentando, é impressionante, já está lá colocado, é muita gente, passa, todo mundo quer saber, todo mundo filma e pergunta o que é. Eles nem acreditam, porque a Assembleia de Deus está em todo o país, em 160 países do mundo, e sua história começou aqui, né? Belém do Pará. Por isso que é a Igreja Mãe. Por isso que aqui Belém do Pará é a Igreja Mãe, e por isso que muitas pessoas comentam sobre Jesus. Ele era tão simples, e ele nasceu num lugar tão simples, que dizia, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Perguntavam sobre Jesus. E pergunto sobre a Assembleia de Deus, pode vir alguma coisa boa da Amazônia, de Belém do Pará? Muita coisa, né? Pastor, o senhor é acriano, né? Nasceu em Acriano. Cruzeiro do Sul, mas fez toda uma carreira religiosa em Manaus. Perfeito. Né? E como é que o senhor chegou a Belém? Bom, eu nasci na fronteira oriental do Brasil, né? Então eu fiz de Oeste a leste, de jangada quase. Bona, os planos de Deus são interessantes, né? Ainda que as pessoas não queiram perceber, finda que a soberania de Deus é que governa as coisas, né? O dia, a noite, a nossa vida e tudo mais. Deus tem planos para todos nós, projetos para todos nós. Quando a gente se deixa mover, ser levado por eles, coisas acontecem. Nunca imaginei. Meus sonhos era ficar em Cruzeiro do Sul, no Acre, cumprir minha missão religiosa na beira do rio Juruá, me bastava, casar com uma indígena e uma cabocla bonita que existe, né? Naqueles lugares, nada mais do que isso. Por alguma razão e misericórdia de Deus, eu passei quase por todo o país e estou aqui em Belém do Pará, na Igreja Mãe, honra que só 7 outros pastores tiveram antes de mim. O senhor é Eu sou oitavo pastor da igreja pastor em 115 anos. Isso. E com uma felicidade a mais, já sou o pastor mais longevo. Pastor Firmino, que nos deixou há pouco tempo, 28 anos e um mês. Eu estou para completar 30 anos de pastorado aqui. E como funciona a sucessão? Qual é o futuro da Assembleia de Deus na Igreja Mãe em Belém? Interessante. Como eu disse para você, me permita só citar para relembrar para alguns, Gunnar Wing e Daniel Berg, que o memorial que nós vamos estar aí, foram os primeiros pastores. Em seguida a ele veio Samuel Nistro, que foi de 14 a 30, depois Nelis Nelson, o filho dele vive conosco aqui, Samuel Nelson, de 30 a 50, depois dele Francisco Pereira do Nascimento, o neto dele é pastor aqui em Benevides, depois dele foi José Pinto de Menezes e depois dele foi Alcebiades Vasconcelos e Firmino Gouveia, desde 68. Eu estou aqui desde 97. Nesses casos todos, tem uma influência boa do pastor anterior, que é quem prepara, quem recomenda. Felizmente essa igreja é uma igreja muito estável, você vê 115 anos, só 8 pastores, né? Tem esse peso. Mas nós acreditamos, quando chegamos assim em momento de transição, a igreja começa a orar e pedir direção de Deus. Parece que pela primeira vez nós temos a oportunidade de estar apontando, Deus é que manda até o final, tem muita água para correr,
para uma pessoa que é filho dessa igreja e para uma pessoa que já exerce o pastorado, iniciou o pastorado em São Paulo e em outros lugares, mas findou vindo para cá na Covid. E que Deus resolveu assentá-lo no coração das pessoas e caminha. Com algumas coisas que eu vou dizer para você, porque você pergunta e aqui a gente está aqui para dizer também disso. Nós podemos estar diante da primeira vez que um filho de um pastor desta igreja pode sucedê-lo, estando aqui. Mas a homologação e o voto é da liderança. O seu pai no Amazonas, não? O seu pai foi pastor. Eu fui o primeiro pastor da família. Eu sou o primeiro pastor na família. Meu pai foi pastor muito depois de eu ser. Eu fui o primeiro pastor da família com 19 anos. Eu fui o pastor mais novo nas Assembleias de Deus, a pastorear uma capital e a pastorear um estado. Então, eu não tenho tradição familiar de pastorado. Meu avô foi pioneiro como crente, lá no Acre, em 24. E meu pai como diácono, construtor de igreja, servo e tal. E por alguma razão Deus me escolheu. E eu também nunca pensei, nunca induzi, e até pouco tempo eu nem queria que meus filhos seguissem. Queria que eles tivessem outro tipo de vida. Mas você tem 2 filhos pastores. O pastor Felipe, que está aqui em Belém, né? E você tem também outro... O pastor André, que está em São Paulo. Em São Paulo. Em São Paulo. O pastor Felipe sempre demonstrou um veio pastoral. O pastor André dizia nunca seria pastor. Ele seria um empresário rico para poder cuidar de mim, porque ele dizia que eu tinha optado por ser pobre. E ele queria me sustentar, e a minha esposa, ele queria dar um carro bom para minha esposa, porque ela era loura. Mas Deus é assim, Deus surpreende, né? E eu que não queria vê-los pastor, hoje eu até diria, se eu pudesse ter tido mais filhos, para que eles tivessem convivido com a fé que eu tenho. A escola pastoral aqui da Amazônia, que é uma escola pastoral muito provada, para oferecer para a instituição e para Deus, pessoas com alicerce, que carregam consigo a história, eu teria tido mais. Pastor, a Assembleia de Deus aceita pastoras? Sim. Não a Assembleia de Deus, vamos dizer assim, geral. Nós somos igreja-mãe, incrível, a região norte não é a região mais evoluída do Brasil, mas em termos de Assembleia de Deus é o lugar mais pioneiro e evoluído. Termina doutrinas? Isso. Eu não diria doutrinas, vamos separar. Doutrinas não, mas costumes sim. Doutrina não, porque no nosso caso a gente diz que a Bíblia é a Bíblia, né? Mas em cima dos princípios bíblicos vão se construindo hábitos, costumes que vão muito da região, muda muito de um lugar para outro. Leituras, culturas. Perfeito. E nós, no norte do Brasil, nós somos os mais ousados nessa questão. Por quê? Porque nós estamos fazendo 115 anos, mas a igreja não pode envelhecer. No dizer bíblico, ela deve ser uma igreja sem manchas e sem rugas. Ou seja, preservar a pureza da fé e a atualidade do tempo. Então, se eu tivesse que definir a Assembleia de Deus, eu diria uma igreja histórica e atual. Uma igreja clássica e relevante. Uma igreja que tem história que aponta para o futuro. Olho para a história da Assembleia de Deus e uns veem. Tem que preservar ela como era naquele tempo, como se um museu irrelevante, e eu olho nos 115 anos, os 115 do futuro, com um papel desafiador, que é o nosso tema. Nosso tema é: meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria na Assembleia de Deus. Ou seja, eu tenho que O senhor falou em reinventar. Costumes, houve uma mudança radical nos costumes dos frequentadores, pela roupa, pelo cabelo das mulheres e assim por diante. Isso houve determinação ou o próprio tempo que fez? Eu creio que o tempo, né? Eu creio que o tempo. Pelo menos no meu caso, eu posso estar tratando sobre Belém do Pará nos últimos 30 anos. Eu digo que eu não sou Deus para determinar o que a Bíblia não diz que não é. O que ela diz que é. Eu não sou Deus para mudar a Bíblia. Eu tenho que obedecê-la.
Então eu não sou Deus para exigir mais do que a Bíblia, como não sou Deus para abrir nada mais do que a Bíblia. Eu tenho que deixar que a igreja seja dirigida por Deus, inclusive eu, senão ela não seria igreja, seria uma empresa. E ela existe para ser atual e relevante para o tempo dela, para a sociedade dela, né? Ao contrário daqueles que pensam que tem que mantê-la retrógrada como era nos anos que surgiu. Não. A mensagem de Gunnar Wingre e Daniel Berg que ele nos deixa é: sejamos relevantes para a nossa geração proporcionalmente quanto foram para aquelas. Mas muitos leem e tentam praticar o que a Bíblia coloca ao pé da letra. Isso. Sem interpretar o momento. Sem interpretar exatamente o momento. E aí seria o caso daquela pessoa que dizia assim, um pastor, nos nossos dias ainda, disse assim, não pode usar barba, mas o camarada chegar e dizer assim, mas Jesus usou barba. Ele disse, então você vai usar barba só porque Jesus usou? Então ande de sandália e montado em jumento e não em carro. Olha a contradição. Não precisa, a igreja tem que ser relevante para o seu tempo e para cada expressão social. Um dos erros nossos que nós admitimos nos 115 anos é que nós chamamos o povo para dentro do templo e para construir uma instituição, vamos dizer, organização. Quando igreja, não é para isso. Igreja é para estar no meio do povo e servir a todos que querem. Congregar, unir. E que querem ter comunhão com Deus e que querem ir para o céu. Independente se é na Assembleia de Deus, na igreja que eu dirijo. Ou seja, pastores são chamados por Deus para servir a Ele e não servir exclusivamente a denominação. Então eu sou um pastor da Assembleia de Deus, mas não sou restrito à Assembleia de Deus. Eu não sou construtor de denominação e organização, eu sou construtor de fé para o céu. Pastor, a gente não está conversando apenas para quem segue a fé da Assembleia de Deus, há muita curiosidade em torno, então eu vou lhe perguntar alguns detalhes, por exemplo, que realmente as pessoas ficam... Eles veem na mídia o pastor Silas Malafaia. O pastor Silas Malafaia faz parte da Assembleia de Deus. Perfeito. Aí a gente junta a Assembleia de Deus do pastor Samuel Câmara. O pastor Silas Malafaia tem uma posição política partidária. Toda vez que ele aparece na mídia, ele está defendendo uma parte e não a união que a igreja congrega. É sempre um partido, criticando o A em benefício de B e assim por diante. E aí, para quem não está dentro da Assembleia, fica difícil de entender. Eu queria que o senhor pudesse didaticamente nos explicar. Eu acho que é muito interessante isso, né? A Assembleia de Deus, ela não tem um controle unificado, tá? Ela é o maior movimento religioso. A Bíblia é a mesma? A Bíblia é a mesma, mas como ele disse... Com interpretações diferentes. Bíblia é uma coisa, e se utilizar da Bíblia para reforçar alguns conceitos próprios é outra coisa. Nós chamamos, não é, usos e costumes, nós temos muito cuidado. E é verdade, o pastor Silas é pastor, tenho com ele respeito e tenho amizade, mas ele também tem um papel hoje muito grande de mídia social, de influenciador, né? E uma pessoa que tem muita opinião. Ele é capaz de afirmar aquilo que a Bíblia não diz nesse sentido ideológico, que no céu não é para isso, coisa parecida. Eu não o critico se ele tiver essa missão especial para responder diante de Deus, diante das pessoas. Mas qualquer de nós tem um cuidado muito grande de entender que Deus não dá igreja para pastores, Ele dá pastores para servir a igreja. A igreja é maior do que o pastor. A igreja que eu sirvo a comunidade, ela é maior do que eu sou. E se eu não tiver o cuidado de representar a diversidade de todos os membros, eu vou criar uma organização que daqui a pouco eu vou reduzir a igreja a também um partido ideológico. E a igreja tem gente de toda raça, tribo, nação, ideologia, consciência, e o pastor deve velar por isso, né? Então, de algum modo, ele é uma voz profética, uma voz corajosa, mas ele é uma exceção no meio de 100 mil pastores outros que têm um pouco mais de
cautela. E ele pôde fundar a igreja dele, a Assembleia de Deus do pastor Silas Malafaia. Que não tem relação com a Assembleia de Deus do pastor Samuel Câmara. Isso. Ele sucedeu o sogro, né, que era o pastor de um movimento grande, e ele tinha um programa de televisão chamado Vitória em Cristo. Então, ao suceder o movimento do sogro todo isso, ele denominou a igreja de a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que é conhecida como a igreja do pastor Silas Malafaia. Eu sou pastor há 30 anos aqui da igreja de Belém. Eu tenho medo quando as pessoas dizem a igreja do pastor Samuel, porque é um erro muito grave. Eu ficaria preocupado com essa notoriedade minha maior do que a igreja. Antes de eu existir, a igreja em Belém já existia. Deixarei de existir, a igreja também deixará, a igreja continuará, permanecerá, tá? Então, a igreja é maior do que todos nós. Eu lamento só por uma coisa: o papel principal nesses 115 anos, em qualquer época da igreja, é anunciar Jesus a todas as pessoas. Então, quando a gente diz que é só esse grupo ou esse, nós limitamos a missão de Jesus e de Deus. Quando a gente diz que aquela nação, aquele governante, aquela ideologia, ela é uma ideologia infernal e tudo, eu acho até que eles vão nos punir o dia que nós formos conversar com eles sobre Jesus. Jesus não fez essa exceção de pessoa. Nisso, então, eu sempre converso com o pastor Silas Malafaia. Eu converso com ele, meu amigo, não deixa sobressair a sua missão de influenciador, né, e a sua convicção religiosa, a sua convicção pastoral, porque daqui a pouco as pessoas te conhecerão mais como influenciador ou ideólogo de um partido do que um pastor. E isso é uma frustração. Como é que o senhor trata a influência política partidária, nós estamos em véspera de eleição, dentro da sua igreja? Conversa com todo mundo, todas. Nós tivemos agora sessão na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, e todos os segmentos. Dentro da igreja que eu sou pastor, tem gente de extrema direita, tem gente de extrema esquerda, tem gente de centro, tem autoridade de extrema direita. Eu sou um servo da igreja, eu não sou um dono da igreja. Mas o senhor disponibiliza o púlpito da sua igreja para discurso político partidário? Para a autoridade, sim. A autoridade constituída na nossa igreja e na minha concepção, ele é o ministro de Deus, e é para eu obedecer a Bíblia, para eu ser um cristão, eu preciso, no mínimo, ser educado. Segundo, ser recíproco. Se eles nos recebem em seus palácios, nós temos que recebê-los bem na igreja. Eles também são vidas que precisam de Deus. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: orem por todas as pessoas e principalmente pelas autoridades, para que vocês vivam vida mansa e próspera. Porque esta é a vontade de Deus, que quer a felicidade de todos e não quer que ninguém se perca, mas que todos, inclusive a autoridade, cheguem ao conhecimento do amor de Deus e também saibam que o céu é deles também. Então, minha missão, trabalho missionário eu não fecho porta para ninguém, porque aquela pessoa precisará de Jesus. E o que eu sempre penso e quando ela precisar de Jesus, ela me verá como um pastor, assim como eu, quando preciso de uma autoridade, eu o vejo como autoridade. Então eu tenho que ser educado, tenho que ser recíproco, tenho que respeitar. E a Bíblia diz também, a maior autoridade diz assim: olha, as autoridades são ministros constituídos de Deus para repreender o mal e apoiar o bem. E eu fico só imaginando, quando eu entro num púlpito, tem um culto, eu digo, eu estou nesse culto aqui, porque lá no governo tem um palácio, tem alguém que, se um bandido entrar aqui, eu tenho uma polícia. E quem desrespeita a autoridade não sabe o que é anarquia, não sabe o que é viver em tempo de guerra, de sofrimento. Ele despreza alguém que pode não gostar, mas a instituição, a autoridade, ela é necessária. E a autoridade eletiva, ora exercida por um, ora exercida por outro. E eu tenho que, como igreja, orar. Eu lamento que o Brasil sofra tanto, porque nós estamos há vários anos dizendo assim: quando um ganha, metade do Brasil torce pela desgraça dele e do Brasil para ganhar a eleição em cima da ineficiência. Não se ganha eleição no Brasil por virtudes que se anuncia, é pela desastre do anterior. Do outro. O senhor, como pastor, chega a colocar a sua opinião no púlpito? Opinião política partidária? Eu lhe pergunto isso porque agora, recentemente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia
fez uma declaração pública proibindo qualquer interferência política partidária nos cultos. Aí nós aqui de fora, por que uma igreja adventista, uma igreja evangélica proíbe, a outra libera e assim por diante? Fica um negócio complicado de entender. Eu acho que todo mundo que vai para os exageros precisa consertar, né? Em algum momento sentir o que fez. Bom é quando a gente tem posições moderadas que representam exatamente, que não precisa estar dizendo sim e nem dizendo não. É o hábito do próprio povo. Então, os extremos hoje estão nos exigindo esses posicionamentos. Eu não preciso tomar tanto posicionamento, porque todo mundo sabe que eu converso com todas as pessoas, converso com todos os segmentos, independente de qualquer coisa. Eu converso com todas as pessoas. Não atemorizo o povo por tendências políticas, não vejo esse apocalipse de que esquerda levará o Brasil. Eu sou pela alternância de poder. Eu acho que a direita permanente é ditadura e pode ser pior do que a esquerda. Mas todos que fiquem permanentemente serão ditadura e serão ruins. Então, para mim, o que conserta na política é a alternância de poder. E eu espero que no Brasil de hoje a gente esteja encerrando um ciclo de polarização. Eu torço, tanto aqui no governo do Estado do Pará como do Brasil, que comece a aparecer governos de união, de coalizão. Governos que representem o povo. O Brasil é isso, metade disso, metade. Então nós precisamos governar o Brasil e não ficar brigando a vida toda. Pastor, por que hoje o senhor vive mais no Rio de Janeiro do que Belém? A gente sabe que é mais bonito, mas... Você sabe de uma coisa muito interessante? Como são as coisas, né? Os fenômenos todos. Eu não vivo no Rio de Janeiro nunca mais do que uma semana por mês. Meu lugarzinho de viver é Belém do Pará, de onde eu acho que eu vou para o cemitério, eu vou para o céu. Eu moro num sítiozinho em Ananindeua, no Distrito Industrial, tá? E o Rio de Janeiro, a vez que eu fiquei no Rio de Janeiro fiquei 100 dias para construir o domo da catedral e celebrar o centenário. De lá para cá, no máximo uma semana. E não acredito que vá para o Rio de Janeiro. E o nível da obra? O nível da obra, a catedral, é alguma coisa que eu acho muito legal, né? Como é que nós aqui do norte, eu tenho a mão no remo da canoa e a mão na obra mais sofisticada que possa existir, Catedral Evangélica do Brasil, de autoria de Oscar Niemeyer, à beira da Baía de Guanabara. Mas me diga uma coisa, indo o bem. norte, é Belém que está bancando a construção no Rio? Ou melhor, em Niterói? Não, Belém não, mas e não poderia deixar de ser a maior contribuinte, o que honra o respeito que tem pelo seu pastor. Nós não usamos orçamento da Igreja de Belém. Como você percebe, todo dia eu estou na televisão pedindo quem queira ajudar. Não existe nenhuma cota obrigatória da Igreja em Belém, absolutamente nada. Mas os dois estados que mais contribuem são o Amazonas e o Pará. Então é o pastor Samuel. Então é um crédito que eles têm de que as missões se cumprem, né? E eu vou me alegrar muito se continuar sendo Belém do Pará, porque eu sei que o crédito diante de Deus é muito grande. Coisa, sem dúvida vai ser algo muito... Mas falando sobre a questão do Rio, só para você, e acho que isso é interessante, lá no Rio eles perguntam, quando o senhor vem para o Rio de Janeiro? Eu digo, não tenho planos. Belém disse, não nos deixe. Eu digo, também não tenho plano. Eu acho que Deus me deu chance, porque aquilo estava perdido, ele viu que nós somos doidos, corajosos e tal, de participar da construção. Eu não me vejo pastor do Rio de Janeiro, eu nem me vejo pastor da catedral. Eu quero é ver aquilo feito e eu quero estar no sítiozinho aqui de Agora, a pergunta, Belém. Lá, Monumental, Oscar Niemeyer, de frente para o mar, em Niterói, vai ser o principal templo da Assembleia de Deus. A igreja-mãe vai ficar reduzida à história. Você não concorda? Não. A gente sabe separar muito isso. Deixa eu te falar. A igreja em Belém e o pastor da igreja em Belém, todos um pouco, eu tenho uma sina divina, restaurar e resgatar a história em qualquer lugar. Só para você ter, a igreja em Belém é a igreja mãe da Assembleia de Deus no Brasil. No Rio de Janeiro, os irmãos lá não deram muito valor à história, e o primeiro templo da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, que foi construído por Gunnar Wingre, foi daqui de Belém para lá,
Depois dele fundar aqui, ele foi para o Rio, que era a capital. Né? A história é tão bonita que ele estava com 11 anos pastoreando aqui e veio uma carta lá do Rio de Janeiro e ele abriu na hora do culto e leu. O pastor Gunavingre, nós viemos trabalhar aqui na capital federal, né? E nós anunciamos o evangelho, está crescendo e a gente não sabe o que fazer. Mande para cá um pastor. Ele leu isso num culto e o Espírito falou para ele, por que você não vai? E ele disse para a igreja isso no culto, os irmãos choraram, mas despediram ele. De algum modo, eu estou vivendo um pedacinho disso. Não acredito que será definitivamente a minha vida, mas é muito gostoso. 115 anos depois, a gente dizer assim, o mesmo Deus continua vendo em lugares tão... São Paulo e Rio de Janeiro, as igrejas são ricas, têm dinheiro para fazer 10 catedral. Mas 30 anos não fizeram e estava perdido. Aí Deus olha para o lado de cá e diz, aqui é uma igreja simples e pobre, mas são corajosos. Números não fazem medo para ele. E os cariocas dão valor? Sabe o que nós fizemos? O templo lá foi colocado no mercado imobiliário e fica ao lado do pavilhão nordestino ali e alguém propôs comprar para tornar um motel. Eu soube disso. E o zelo pela história de Deus foi tão grande, eu me arranquei para lá, Deus deu graça, nós compramos o templo e lá está o templo resgatado. Então, lá... Aqui é a Igreja Mãe da Assembleia de Deus, lá é o Templo Histórico do Rio de Janeiro e este tem 2 detalhes interessantes. Nós não estamos, é Catedral Evangélica do Brasil, é um grau a mais, não é Catedral da Assembleia de Deus. Eu já fiz muita coisa só para a Assembleia de Deus. Então ela vai congregar todas as denominações. Eu não sei se consigo, mas eu estou indo com todo mundo dizendo, vamos fazer isso aqui em condomínio? Vamos fazer isso aqui funcionar 24 horas? Cada uma igreja vem aqui e usa isso aqui do melhor modo possível. Que legal. Mas, pastor, a Assembleia de Deus agora, nos seus 115 anos, novamente provocou um impacto humanitário no Marajó. Nós vamos a um breve intervalo, eu queria que o senhor explicasse isso, principalmente pelo seguinte, o Marajó está mais ou menos acostumado com impactos. Vai lá, faz alguma coisa e vai embora. Não tem uma sustentabilidade, por isso que o Marajó tem os piores IDH do Brasil e tudo por aí. Né? Nós voltamos já. Poxa, que bom. Bem, estamos de volta com o argumento e a nossa conversa com o pastor Samuel Câmara, líder da Assembleia de Deus em Belém. Pastor, no bloco anterior nós falamos do impacto que há 5 anos a Assembleia causa no Marajó, principalmente nos municípios de menor IDH, Melgaço e o entorno. Esse ano, novamente, a Assembleia esteve lá. A pergunta é o seguinte, o senhor tem visto o progresso da primeira edição até hoje? Há sustentabilidade da ação ou apenas chega lá, dá algum kit e vai embora? Como é que funciona? Bom, nós estamos completando 115 anos. Eu já estou começando a sair de cena, de presidir igreja, para continuar um bom crente, um bom pastor colaborando com novas gerações. E uma das coisas que eu mais me delicio é de perceber que as ações feitas pela Assembleia de Deus tendem a ser incorporadas à sua história permanentemente. A gente começa pensando assim, a gente não vai ter capacidade de fazer outra se não substituir esta. E a gente vai percebendo que Deus vai dando forças para a gente não só fazer novas, quanto manter as antigas, o que significa estabilidade de uma igreja. O Marajó foi isso. Acho que o Marajó foi o maior desafio social da igreja. Por quê? Porque a gente faz ações em bairros, em ruas. Nós dissemos, vamos estudar o Brasil, qual o município de menor IDH do Brasil? A gente passou... Estava aqui pertinho, né? Melgaço. Mas onde nasceu a Assembleia de Deus? Não, não é possível. Vamos estudar, vamos orar por esse município. E oramos por esse município e Deus voltou nosso coração para lá. E nós imaginamos alguma coisa que demoraria 5 anos. Depois passamos para 10 anos. E hoje eu imagino que nós nunca mais sairemos de Melgaço, de Portel e dos breves e daqueles municípios onde há o menor IDH. Por quê? Porque nós descobrimos que é possível a gente cooperar para a felicidade das pessoas pensando no município inteiro. Por que Deus fez crescer uma igreja tão grande para fazer? Então, que honra! Eu acho que é um dos primeiros casos no Brasil e no mundo, pensar em 27 mil pessoas. Último IDH. Vamos ficar com eles até que eles sejam ascendidos a não ser o último IDH.
Eu não sei o que vai acontecer e nem sou ufanista para dizer que fomos nós, mas nós estamos cooperando. As estatísticas estão indicando que hoje Melgaço já superou 24 outros municípios do Brasil. Já. Entre eles, 9 do Pará já estão abaixo de Melgaço. Só para responder a pergunta, você viu mudança? Eu não perdi um desses. Bem, lá foi fundada uma igreja, tem um pastor da Assembleia de Deus permanentemente, e fora isso? Não, na verdade, a Igreja Assembleia de Deus já estava lá, né? Nós somos a Igreja Mãe, então no primeiro movimento nós já fomos para todo canto. Agora, como Igreja Mãe, nós estamos num segundo movimento de ver o que deixamos de fazer naquele primeiro movimento, quantos ficaram à beira do caminho, e vamos juntar essas pessoas para o céu e para a igreja. E nós nunca imaginamos como sendo só uma questão espiritual. Melgaço é IDH. O que é que nós fomos? Nós fomos para lá, todo aniversário nosso... Várias embarcações. Todo aniversário nosso, o maior presente que nós damos é para o Marajó. Vão 1.000 pessoas, a gente aluga navios, tudo, 1.000 pessoas que elas pagam. Só para você ter ideia, vão 22 a 25 especialidades médicas que nunca se viram. Fui de hidroavião também, já fui num barco também. Eu lendo sobre sua biografia, o senhor já voou com hidroavião lá no Amazonas. Então já era tão difícil que foi preciso eu me brevetar, comprar um hidroavião para a igreja, para a gente fazer o que faltava ser feito. Porque essa história da gente ficar fazendo só a mesma coisa nos mesmos lugares, e o que a Bíblia diz, vão onde as pessoas precisam, vão onde vocês ainda não chegaram. Mas para ser simples para você, existe uma base humanitária, talvez o prédio mais lindo, construído em 7 meses lá, onde funciona permanentemente consultórios médicos e cursos profissionalizantes de cozinha, de costura. E essas 1.000 pessoas, quando chegam lá, o que é que elas fazem? Essas 1.000 pessoas, elas são reforço. Então, essa base humanitária, ela funciona todo o tempo. Mantida pela igreja. Todo o tempo. E todo mês vão pequenos reforços. Quando chega o nosso aniversário, vai um reforço do tamanho do município. 1.000 pessoas, a gente visita todas as casas, a gente leva alimentos, cesta de alimentação para todas as casas, a gente leva médicos para atender todas as demandas, óculos, oftalmologia para todas as casas, a gente dá presente para todas as crianças, a gente abraça todas as pessoas e, claro, a base humanitária é o nosso centro e, com isso, um movimento também de fé da igreja. As pessoas vão vendo e a gente vai atendendo as pessoas cuja igreja, Assembleia de Deus mais antiga, ela não tem essa abertura para atender aquelas pessoas da forma como elas são. Nós construímos já umas 12 casas para as famílias mais necessitadas. A gente, todo ano, há uma casa no mínimo, às vezes 3 casas. A gente faz pontes. E uma das coisas mais lindas que você pode imaginar, nós fomos convidados pela Fundação Getúlio Vargas para participar de um movimento de trabalho social, onde o Rio de Janeiro, São Paulo, quando nós apresentamos o Melgaço, a coisa tocou naquele lugar. Resultado disso, Melgaço agora está recebendo água tratada encanada. E o presidente da Águas do Pará, que é a EGEA, na verdade, é de São Paulo, vou lembrar, é Acriano, o nome dele agora eu esqueço, ele soube e ele foi conosco no aviãozinho nosso para Melgaço, ele se sensibilizou e dessa vez agora, as ruas de Melgaço é a coisa mais linda. Água encanada, que é um índice muito importante para a seção, para a saúde toda. Então, Melgaço... Quer dizer que Melgaço, toda a população urbana vai ter água encanada? E dizer que todos, mas que não tinha, tem agora. E nós queremos. Então, construir aquelas pontes para casa, aquelas casas novas. Melgaço, meu amigo, é filho do nosso coração. E a gente diz assim... Que iluminação foi essa, pastor Assembleia de Deus? Não, Deus lá do céu estava vendo os mais pobres e simples, dizendo assim, quem é que vai se importar com ele? Melgaço, mas já vi Você está convidado para a próxima vez. E eu creio que a maior parte da população é ribeirinha, né? Morem afastados daquele centro. 8 mil estão na sede do município e 18 mil
pelos rios. Então os rios são ruas. Isso. Embarcações são os carros do município. Isso. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você pensar conosco, ajudar e sonhar conosco. Eu creio que quando Deus me levou para o Melgaço, uma das maiores feridas é o Estreito de Breves, a exploração sexual de crianças infantil. No rio Tajapuru. Aquilo desde muito pequeno, eu sofria com aquilo. Uma chaga social. Aí Deus nos fez colocar na boca disso. Breves é onde entra tudo mais. O maior sonho que eu tenho antes de passar para o céu é da gente fazer uma ação permanente que diminua drasticamente essa exploração. Que tenha uma base de conscientização no meio do rio. Conscientização e, se possível, fiscalização. É meu sonho. Agora, complementar a obra que já fazemos em Portel e tudo, eu quero ter um tempo meu, vou dedicar, visitar as casas, inventariar, ver qual é o drama todo, ver se Deus move uma pessoa para a gente ver um satélite para acompanhar a embarcação. E eu imagino assim, se não tiver outra saída, a gente pegar assim umas 20 voadeiras na boca de cá e 20 de lá e cá na embarcação. Entendeu? Como o Estreito de Hormuz, tem que acompanhar a embarcação. E dizer assim, se tem alguma adulta, mulher, que gosta disso, ninguém vai proibir. Mas criança, porque está faltando comida e educação, não. E adulto que quer explorar isso, também não. Ou no mínimo, motivar e sensibilizar o governo do Estado para dizer que cada embarcação que entrar no Estreito de Breves leva um agente dentro dela até o próximo lá. Só isso. Só isso. Nossas crianças, né, meu irmão? É verdade. Igreja tem que se pensar em alguma coisa. Igreja não é, pode ser que digo, igreja não é empresa, igreja não é lugar de pastor ficar rico, de igreja não se tira. Igreja é o maior instrumento de movimentação voluntária de pessoas, com pouco dinheiro, para fazer obras de grande impacto. Pastor, a Bíblia manuscrita rapaz, um xodó seu. Me corta, porque essas coisas que estão mexendo é alegria. Eu choro. É um xodó seu, eu sei, nós já conversamos. Em que nível está? Se tu tivesse falado nisso, eu ia trazer a minha, está dentro do meu carro, meu kitzinho, tá? Como é coisa maravilhosa. Primeiro, o livro da igreja é a Bíblia, a palavra de Deus. É a manifestação escrita. Deus é tão amoroso conosco que a maior manifestação do amor dele, a Bíblia diz, é os céus criados por ele e nós criados por ele, manifesta a glória de Deus. Mas tem gente que não quer acreditar, inventa que foi um Big Bang e tudo, aí Deus é tão misericordioso, que diz assim, vocês gostam de coisa escrita, só se estiver documentado? Eu vou me movimentar e vou dar para vocês um documento. E pior do que isso, tem gente que não gosta desse documento, diz a Bíblia não é a palavra de Deus. Aí Deus do céu é tão amoroso que diz assim, olha, aí vocês, quando a gente manda uma carta, o pai para o filho, e o filho não acredita, o pai tem que ir lá. Aí Deus mandou Jesus aqui para viver no nosso meio, dizer, os céus foi eu que fiz, você foi eu que fiz, a Bíblia é minha palavra para você me entender quando quiser, e eu mandei Jesus morrer na cruz por você. Então a Bíblia é maravilhosa. E o que é que nós fazemos? É o mínimo que a igreja pode fazer. A igreja não estuda outro livro, nem livro de partido, nem nada. O livro da igreja é a Bíblia. Então, o que Deus nos fez a partir da Covid é ler a Bíblia com o povo no domingo pela manhã. O povo vai para a igreja, valorizar o tempo dele lendo um capítulo da Bíblia por domingo. O que significa dizer que quem for em 7 anos terá lido toda a Bíblia. Segundo lugar, a gente produz um manual chamado Revista Dominical, que aquele capítulo a gente estuda dentro de 45 minutos no domingo. Nossa ideia é, quem vai à igreja uma vez por semana no domingo recebe todo o alimento que precisa para viver a vida cristã. Se tiver oportunidade de estudar mais, seminário é outra coisa. Aí nós passamos a estudar cada capítulo. Em 7 anos, qualquer pessoa que vá aos nossos templos, e outros estão copiando, terá lido e estudado aquele capítulo da Bíblia. Aí depois disso, parecia incrível. O Senhor colocou no coração, enquanto a gente lê e estuda, vamos produzir uma Bíblia manuscrita, cada um de nós. O legado dizia assim, pela primeira vez na história, o que era privilégio só dos escribas de antigamente, devagar, um versículo, 2 minutos por dia. Deixa, com 8 anos, você tem um legado, letra por letra da Bíblia. Muitos já concluíram. No mínimo 11 mil pessoas.
E tem uma lá no Museu da Assembleia de Deus. Tem várias. Todo ano a gente produz a Bíblia manuscrita do aniversário. Escuta só, 31 mil pessoas escrevem em 5 minutos, cada um versículo da Bíblia. Em 5 minutos a gente copia uma Bíblia, encaderna e coloca no museu. Dos 115 anos foi feito. E a gente pega, depois de 5 minutos, a gente agora vamos ler a Bíblia toda simultaneamente em 1 minuto. E todo mundo lê. Aquele barulho todo. Me perdoa que eu preciso completar uma coisa. Você olha como as coisas são. Nós ficamos preocupados com os seres humanos quando são gerados dentro, que a gente começa a dar atenção à igreja a partir dos 8 anos ou 12 anos. E hoje, com 8 anos, a criança já fumou maconha, já tem fuzil na mão dada pelas pessoas de como é que o mal pode encontrar primeiro um ser humano do que a gente. Então, Deus nos orientou a criar a primeiríssima infância. O que é a primeiríssima infância? É quando um casal sabe que está grávido, ele começa a abençoar aquele feto nos estágios que eles estão, com uma pequena oração, e recebe um kit da igreja para copiar a Bíblia da criança que ainda vai nascer. Então o paizinho pega 2 minutos, ele faz uma oração pela criança com a mãe e copia o primeiro versículo. Quando aquela criança criar, né, puder conhecer, o pai diz, aqui foi eu que fiz, agora é contigo. Se aquela criança continuar escrevendo um versículo da Bíblia, quando ela chegar com 9 anos, ela tem o Novo Testamento todo escrito. E se ela faltou, alguns têm 3 anos, para até os 12 anos ela completar. Com 12 anos, Jesus estava no meio dos doutores e eles estavam admirados como é que ele conhece a Bíblia. Então nós temos uma medalha, todo ano, nós temos o encerramento da Olimpíada da Bíblia Manuscrita, que te dá medalha de ouro para quem fez a Bíblia toda, concluiu naquele ano, medalha de prata para quem concluiu o Novo Testamento e medalha de doutor no Novo Testamento para crianças até 12 anos, que tem o Novo Testamento todo que legal. Copiado. Pastor, nós estamos também comemorando 100 anos do Coral da Assembleia. O senhor foi coralista desde o início, né? Isso. Então deve dar 8 anos de calça curta eu era maestro do coral na igreja. E 90 anos da banda de música. Orquestra da banda de música. Não existe hoje uma igreja sem música. A música é orar 2 vezes? Eu acho que a música é, como diz, a arte de manifestar os melhores afetos de nossa alma mediante o som. A música, um hino, é uma pregação melhor do que a pregação articulada só de voz. Entra na alma ou pela melodia, ou pela harmonia, ou pelo ritmo, ou pela mensagem. É um patrimônio, 100 anos ininterrupto de um coral. Meu amigo Bona, se você tiver chance, agora dia 20, passa lá com a gente, 5 minutos. O centenário se tornou uma arena de arquibancada toda e o coral vai nos cercar. Quantas pessoas são no coral? No mínimo 3.500 a 5.000, porque eles vão cantar em 360 graus para a gente ouvir. Eu estou louco para ver isso. Os 100 anos. Fechado, refrigerado. Os 100 anos deles. Eles vão cantar para a gente músicas daquela história. E como ensaio diariamente, pastor? Nada. Assembleano é maluco, doido. A música e os hinos estão. Então, a gente diz qual vai ser, manda um kit para cada um, eles vão ensaiando, a gente se reúne 1 ou 2 vezes. Isso? Vamos transmitir ao vivo, vamos fazer tudo que fazer documentário. E a orquestra de 90 anos. Sabe como é que nós celebramos? A gente celebra 90 anos da orquestra, tem 600 músicos a 700 músicos. Parece que a gente está no céu. A gente está ensaiando para ir para o céu. A própria igreja tem escola de música? A própria tem escola de música e deixa eu te falar uma coisa. Qualquer banda, qualquer orquestra, seja do teatro, seja sinfônica, seja dos quartéis, pode chegar lá e dizer a paz do Senhor, 60% saiu da igreja. Cantores e músicos. Sim, isso nos Estados Unidos, no mundo. É a maior produção. É uma coisa maravilhosa, extraordinária. A iniciação é sempre dentro da igreja. Eu acho que igreja, as pessoas têm que olhar e dizer, isso aí é uma igreja. E igreja é isso. Igreja é servir a Deus e servir ao próximo. Igreja é fazer isso. O maior sermão que a Assembleia de Deus prega é o que ela faz. De amor a Deus e amor ao próximo. Como os anjos disseram. Glória a Deus nas maiores alturas. A Assembleia de Deus dá glória a Deus, né? E paz na terra, no coração dos homens, a quem Deus quer bem. Gente com fome, gente sem ter onde morar, não pode bater com a gente. Nem dentro, nem para os nossos irmãos. E mais uma coisa, nós não fazemos essas coisas só para quem é crente. Vai para o meu gasto, pessoas descrentes. Se ela é mais necessitada,
ela é nosso irmão. E a gente quer, ao final da nossa jornada, ouvir o que a Bíblia diz. Jesus disse assim: vinde a mim, benditos de meu Pai, possuo por herança o reino que eu preparei para vocês. Porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava doente, vocês me visitaram. Estava preso, vocês foram me ver. E a Bíblia diz, nesse diálogo, que muitos dizem: Senhor, que história é essa? Quando é que você... Como o paraense diz, né? Mas que é isso? Quando é que tu estava doente? Quando ele disse: todas as vezes que vocês fizeram um desses pequeninos, foi para mim que vocês fizeram. Então nós estamos fazendo para Deus, mas para chegar em Deus são os pequeninos, pastor, que nos esperam. Nos últimos censos, a igreja evangélica chegou a 30% da população brasileira. Como é que se vê o futuro? Fusão de denominações ou surgimento de novas denominações? Olha, a impressão que eu tenho, é muito minha, não é Bíblia que diz isso, é que o Senhor Deus imaginou a raça humana, a sua criação, como sendo uma criação unida. Não precisava ter país tal, guerreando um com o outro. Podíamos ser uma família só. Ele imaginou também a sua igreja como sendo uma igreja só. Mas, como diz a Bíblia, pela dureza do coração dos homens, eles começaram a nos dividir como nação, para brigar um com o outro, e igreja. E Deus não desistiu do seu propósito, que é alcançar todas as pessoas. Ele disse: já que o ser humano é assim, a impressão que eu tenho, e eles não querem estar unidos, então que se dividam aos pedaços, mas cumpram. Cumpram porque porfiam um com o outro, cumpram o meu papel, que é de fazer. Lamento, mas é assim. Eu acho que tem um mover de Deus vindo aí, que eu deixarei de ser um pouco tão assembleiano quanto eu sou e os demais, e despertaremos para socorrer a humanidade com o Evangelho de Jesus Cristo, independente da organização e da denominação. Está precisando de Deus, é com a gente. Quer ir para o céu, é com a gente. Independente de bandeira. Por que eu digo isso para você? É contra o senso isso. O ser humano vai querer se dividir mais, vai querer aparecer a igreja, pessoas donas de igreja, o que é tão ruim isso. Mas o Senhor Jesus, ele tem propósito. A última oração de Jesus antes de ir à cruz do Calvário foi: Senhor, que eles sejam um como eu e você somos um. Não te peço que tire do mundo, mas guarda ele do mal. A única oração que eu digo de Jesus que não foi respondida até hoje: nós vamos ter que sentar e ser aquilo que Jesus quer. Nos vermos como um povo para abençoar aqueles que estão independente de qualquer denominação. Então, eu espero um grande mover de Deus, onde a gente deixe de enfatizar diferenças e foque na nossa missão, que é a fome e a necessidade do ser humano, de Deus, de comida, de pão. Pastor Samuel, como é que a Assembleia trata casamentos homoafetivos? Bom, nós terminamos, acho que... eu tenho muito cuidado para não me ufanar de nada, mas dizer que os maiores casamentos que a gente chama... não é nem coletivo poderia parecer de um com várias mulheres ou coisa parecida, né? Comunitários, nós produzimos. No nosso aniversário, nós produzimos já casamentos de 1000 casais, Melgaço breve, toda vez nós fazemos os casamentos lá também, porque nós acreditamos muito na questão da família. A sua pergunta é homoafetivo ou o quê? Casamentos homoafetivos. Qual o tratamento da Assembleia? A Assembleia de Deus, ela não acha que pode discriminar indivíduos, mas ela não aceita participar de situações que a convicção da Bíblia é de não propriedade, vamos dizer com isso. Eu acho que tem muita gente que assiste nossos cultos, que procura caminhar de Deus. Que queira casar na igreja mãe não terá espaço. Em princípio, não. Será muito bem tratado, muito bem explicado. O pastor da Assembleia de Deus não pode celebrar um casamento homoafetivo fora da igreja? Ele terá sempre alguma dificuldade. Eu acho que dependerá muito da consciência e responsabilidade dele, daquilo que ele está fazendo, porque o problema não é fazer aquele casamento. O problema é legitimar o comportamento que
se virar moda, é muito contrário a... Não tem como mudar. A gente acredita que Deus fez homens e mulheres, né? E que não há problema que você goste de uma outra pessoa. Não há bullying, não há nenhum tipo de reserva para quem frequenta a igreja. Denominação não permite isso. Eu digo isso, nós que vivemos, tem gente que é capaz de dizer, de falar, como você já citou algumas outras pessoas. E nós achamos sempre que qualquer tipo de comportamento que pareça ser um comportamento em desacordo com aquilo que a Bíblia diz, merece da igreja a oração e respeito para que aquela pessoa, se entender que precisa pensar sobre aquilo e ter um lugar onde ela possa refletir sobre isso, a igreja. Excluir da igreja, botar para fora da igreja, não, mas realizar o casamento homoafetivo. Nós temos um caminho para isso, que depois, em outro programa, vou falar, que é a questão da união estável, que é um caminho para onde se vai, né, indo pouco. Mas a situação do casamento homoafetivo, ao obreiro e à igreja, ela não se sente bem. Controle de natalidade, como é a sua palavra para os fiéis? Eu vou dizer para ti uma coisa de um pastor bem antigo, né? Nosso, já naquele tempo. Foi pastor aqui em Belém, por isso que eu digo que o norte, a gente é bastante de vanguarda. Ele leu e disse assim, o Senhor criou o homem e a mulher e disse, frutificar e encher a terra, né? E ele disse assim, olha, o Senhor disse para frutificar e encher a terra, mas tem que lembrar que não é só você que vai fazer isso. Tem muita gente para ajudar nisso tudo. Então, seja o mais racional possível. E se meios naturais não são aqueles aos quais você, por disciplina, se submete, que os meios médicos recomendáveis são utilizados. Então, nós não propagamos isso como sendo a única forma, mas nós não vetamos e nem proibimos, não nos colocamos na seara médica disso. Deixa eu dizer para você, para a próxima, anota aí para o próximo tempo. Por exemplo, as pessoas se jactanciam. Ontem eu estive conversando com médicos sobre isso. E elas se jactanciam de que são muito felizes e tudo, e todo médico hoje recomenda uma mulher que usa camisinha mesmo com seu próprio marido, e o marido usa mesmo com a sua própria mulher. De vez em quando a gente tem uma conversa como essa, dizendo, olha, a gente até acha que o médico pode se utilizar disso em caso de doenças já existentes ou em caso de suspeita do marido com a mulher. Mas vocês dizerem que Deus criou a intimidade, a sexualidade, que é um dom de felicidade, de confiança, e que eu vou dizer para minha esposa, da qual eu não tenho por que desconfiar, e ela em mim, que eu tenho que fazer isso nós não podemos assimilar. Então há coisas que a gente permanece naquilo que é, né? Como o Senhor Jesus perguntaram, disse, pode-se dar a carta de divórcio à mulher por qualquer coisa? Disse, no princípio não era assim. Mas por causa da dureza do seu coração, Moisés permitiu. Jesus disse, eu até que permito, mas não é assim que é melhor, não. Pastor Samuel Câmara, muito obrigado por mais essa Posso te pegar na tua mão? Claro, você é mais do que um grande jornalista apresentador. Você é um amigo. Que bom, fico feliz. E o senhor sabe o seguinte, nós temos 2.000 entrevistas do Argumento no YouTube. E a última entrevista que o senhor nos concedeu é a campeã de audiência, campeã de acesso. O que me deixa muito feliz, quer dizer, que o telespectador gostou do assunto, gostou da forma que foi posta. Espero que essa entrevista também tenha o mesmo sucesso. Poxa, que notícia que está me dando. Eu acho que o primeiro segredo é o valor da instituição. O segundo é o jornalista que está aqui à frente. Eu sou o terceiro colocado, colaborando para isso tudo. Meu amigo, deixa eu dizer para você e para todos que nos assistem. Não desconfiem do amor de Deus por nenhum de vocês. A coisa mais gostosa do mundo e que mais prazer traz a Deus é poder as pessoas desfrutarem do seu amor. Mais ainda, que o lugar de cada um de nós no final dessa vida é o céu, com Jesus. Ele disse, não perturbe o coração, vou preparar lugar e eu vim buscar o céu. Eu quero te ver caminhando como você que está aí, onde você estiver. Contem comigo, contem com a Assembleia de Deus para a gente ser feliz, desfrutar do amor de Deus e ao final dessa vida, eternamente no céu. Esse é o presente da Assembleia de Deus. Obrigado, pastor, parabéns pelos 115 anos. Sucesso. Obrigado.
Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira no mesmo horário. Até lá.